Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo do Evangelho de Mateus no capítulo 16. Chegamos agora a um texto bastante significativo. Eu quero que você abra sua Bíblia, se já não está aberta, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13 até o verso 20. Diz assim então a bendita palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Num momento crucial do seu ministério, quando Jesus estava começando a preparar os seus próprios discípulos para a etapa final do seu ministério, quando Jesus estava agora preparando a sua ida, a sua última ida para Jerusalém, Jesus certamente queria saber, compreender e entender o que os seus discípulos viam, o que os seus discípulos haviam aprendido acerca dele, ou seja, como os seus discípulos identificavam o próprio Jesus. Para dar corpo a essa pergunta, Jesus então questiona os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus certamente sabia o que o povo pensava, mas ele queria ouvir isso da perspectiva dos próprios discípulos, para que ele pudesse então montar o cenário para a pergunta que viria a seguir. Os discípulos então deram a resposta daquilo que eles ouviam e viam, que as pessoas chamavam Jesus um profeta, Elias que viria, Jeremias. Eles dão várias indicações de identidades para Jesus, certamente identificando Jesus com alguma figura do tempo do Antigo Testamento e identificando que Jesus era de alguma maneira um mensageiro de Deus. Mas, como nós sabemos, Jesus era muito mais que isso. E ele então faz a outra pergunta, ou faz a pergunta seguinte, para saber dos seus discípulos se eles entendiam finalmente quem Jesus era. Então Jesus disse assim no versículo 15: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Note que Jesus perguntou de forma genérica no começo quem o povo diz ser o Filho do Homem, e agora ele especificamente pergunta para eles: e vocês dizem que eu sou quem? Ou quem sou eu? Como de forma enfática Jesus aqui responde. E então o texto diz no verso 16 que Simão tomou a palavra e respondeu como se fosse um coro dos discípulos, ou seja, algo que certamente os discípulos como um todo aqui compreendiam. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse, Tu és o Cristo, Pedro estava identificando Jesus com o Messias. Tu és o ungido de Deus. Tu és o Messias enviado. Tu és aquele que foi prometido e que viria. Mas mais que isso, Pedro também identificou Jesus como Filho do Deus vivo.
para fazer a distinção entre falsos deuses, fazer a distinção aqui entre todos os outros, porque ao chamar Jesus de Filho de Deus, Pedro estava reconhecendo que Jesus tinha um relacionamento único, exclusivo com o Senhor. Filho de Deus aqui equivalia a dizer que ele tinha a sua origem com o próprio Deus e que ele era da mesma essência de Deus, que ele era o próprio Deus encarnado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a declaração de Pedro. E Jesus então nos dá uma resposta que é por demais interessante e importante, porque ele aponta para o fato de que essa resposta de Pedro não era uma resposta humana. Essa resposta não foi algo que Pedro raciocinou para compreender, não foram pistas que Pedro foi coletando e colocando juntas, como se faz num caso de detetive, por exemplo. Mas Jesus aponta para o fato de que o próprio Deus, por meio do seu Espírito, havia revelado essa realidade. Jesus diz então: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro e os discípulos haviam chegado a essa conclusão de que Jesus não era um mero homem, de que ele não era um ser humano qualquer, mas ele era o próprio Filho de Deus. E essa compreensão então não teria vindo por meios humanos. Não era algo que a mente humana poderia conceber e aceitar, mas era algo revelado pelo próprio Deus. E o próprio Deus então tinha tocado na vida dos discípulos para que eles pudessem compreender essa verdade. E Jesus continua então também: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu quero me delongar só um minutinho sobre esse texto, porque, como alguns sabem, ele dá ocasião para muitas discussões, e nós temos alguns ensinos controversos acerca do que Jesus está dizendo aqui, mas de maneira simples nós queremos apontar para o fato de que Jesus estava falando do fundamento da igreja. É claro que nós sabemos que Pedro, como o primeiro pastor ali da igreja de Jerusalém e como um dos discípulos e um dos apóstolos fundamentais da igreja, Pedro teve um papel primordial na liderança da igreja. Nós vemos isso retratado com clareza no livro de Atos. Mas aqui Jesus estava dizendo que ele mesmo, o próprio Jesus, era fundamento para a igreja. Jesus aqui faz o que nós chamamos de brincadeira com o nome de Pedro, que significava pedrinha. Petros, do grego, significa pequena pedra, pequena rocha, com a palavra pedra, que na verdade significa rocha. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus estava falando de si mesmo como o fundamento da igreja, como Paulo Paulo ecoa esse ensinamento lá no começo de Coríntios. Jesus é o firme fundamento, Jesus é o fundamento, ele é a pedra angular. E então, não obstante o papel importante que Pedro teve na fundação da igreja, nós vemos que o próprio Jesus é o fundamento. É sobre Jesus que a igreja está edificada. É sobre a verdade do Evangelho retratada em Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, que a igreja está alicerçada. Aliás, essa é a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, aqui mesmo em Mateus capítulo 16. E é justamente contra a igreja, não é? Que as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja vai avançar e nem o inferno pode conter o seu avanço. E as chaves do reino aqui são justamente as chaves de acesso, porque o evangelho seria pregado pelos discípulos, pelo próprio Pedro.
Essa era a chave de acesso. Jesus e o evangelho da morte e ressurreição de Jesus seriam as chaves do reino. Todo aquele que ouvisse e cresce teria acesso ao reino por meio da pregação dos apóstolos, assim como nós vemos retratado em Atos. Todos aqueles que recusassem a pregação de Jesus e da cruz também teriam seu acesso negado ao reino dos céus. E então o verso 20 diz assim: advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus ainda precisava que essa mensagem não fosse ainda amplamente pregada, porque ainda faltava a peça importante nesse quebra-cabeças, que era justamente a morte e ressurreição do próprio Jesus. O tempo estava se aproximando, mas ainda a hora não tinha chegado. Jesus já era claramente compreendido pelos seus discípulos, mas havia ainda muitas coisas por acontecerem. E infelizmente, embora seus discípulos o reconhecessem, a multidão, na verdade, como um todo, com algumas exceções, estavam seguindo os ensinos e estavam cada vez mais reagindo negativamente a Jesus e aos seus ensinos. Por isso Jesus se vê novamente obrigado a falar sobre o custo do discipulado, como nós veremos no finalzinho desse capítulo. Mas antes, Jesus precisa deixar claro de forma inequívoca o propósito da sua ida a Jerusalém, que era nada menos que o propósito da sua vinda ao mundo. Jesus começa a deixar claro para os seus discípulos e para quem o estava ouvindo que era necessário que ele sofresse, padecesse. Jesus estava de modo muito claro apontando para o seu propósito, lembrando que Jesus tinha o tempo todo a consciência plena do que aconteceria com ele. Nós veremos isso no nosso próximo encontro. E até lá, que o Senhor te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.